Aí, ó. Começou o progresso. Bom, a gente vai colocar para gravar. Teve bastante gente que falou comigo durante o dia, mandando mensagem: ó, não vou conseguir, estou visitando a serventia, estou em outra cidade, estou em viagem. Então, pediram para que a gente gravasse para poder passar aí para o pessoal. Acho que no decorrer da conversa, muita gente vem chegando e a gente vai abrir para perguntas. Hoje é um momento que eu não vou falar muito, né? Porque a intenção da live aqui é quais são os principais cuidados na hora que você for assumir a serventia. Então, acho que o professor André Vila, o professor Sérgio estão aí escoladíssimos e podem trazer boas informações para vocês. Vou passar já de pronto aqui para vocês. Doutor André, quiser fazer algumas considerações, já vai chegando. Não, eu prefiro seguir sempre o que meu avô dizia. Doutor Sérgio, que está há mais tempo na atividade aí, que é o nosso presidente lá no Rio Grande do Sul, eu passo a palavra para ele, depois eu falo. Tá bom, tá bom. Eu até ia começar dizendo, então, bem, boa tarde a todos aí, e um bom ano aí, um excelente ano, né, a todos também, aí, 2023. Mas aí a questão é o seguinte, né, Evandro? Me permite aí falar, me colocar aí, eu sou o presidente aqui, mas me colocar com quem é o nosso, tanto se viu lá em Natal, o nosso, vamos dizer, aí o infoprodutor de conteúdos nossos, de registros, né, o André Vilaverde e o Salomão, aí, que estão aí, tanto que palestraram lá em Natal com esse assunto. Né? Então, vou ter que me esforçar aqui bastante para... Mas essa, não sei qual... Essa questão de assumir, indo diretamente ao ponto, quando a gente fala questão de assumir serventias, eu não sei, o André me parece que circulou por outros estados. Eu sempre fiquei restrito ao Rio Grande do Sul, então isso depende também, muitas vezes, das normas estaduais ali, que diz, né, daquilo que as corregedorias determinam. Eu tive experiência quando iniciei, isso lá há 30 anos, né, e uma pequena serventia, bem pequena, então tudo isso, depois a experiência enchia, uma serventia já de um porte médio aqui no Rio Grande do Sul, e também agora, né, essa que eu estou em Santa Vitória, que é registro de imóveis. Então, tudo depende, ao meu ver, dessas normas estaduais e de como que é tratado, não sei, no Paraná especificamente. Hoje, eu tive uma experiência de uma amiga que há alguns anos ela assumiu uma pequena serventia ali no Paraná. Hoje ela está no Rio Grande do Sul. E eu fui, até antes dela assumir, eu fui com o pai dela lá para verificar, que eles me pediram, que eles não conheciam, para verificar a situação de como que era a serventia. Mas, então, isto, hoje se tem não sei se no Paraná tem a mesma condição, dizendo você toma posse, vamos dizer, ou toma posse, mas não entra em exercício, tem até 30 dias, se não me engano, para entrar em exercícios, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na minha época, não tinha. Hoje, me parece que é uma regra, tão no geral, nos estados, que se tem esse prazo, né? Tu toma posse, assume ali perante o tribunal, e daí tem 30 dias para buscar uma conversa, das tratativas para assumir a serventia. Então, depende, ao meu ver, depende muito dessa questão do tamanho da serventia, de como você se conseguiu contato com quem é o interino, se é um delegatário ou não é, qual é a situação para você se informar. Mas os cuidados que eu vejo, sempre que um cuidado maior que assustou muita gente é a questão, ao meu ver, ainda não resolvida, porque às vezes pipoca, é a questão da sucessão trabalhista. Esse é um dos... Tu pode já assumir com Não, Marabá, quer ninguém, não.
Oi, bem, ninguém falou. Olá, estão ouvindo? Eu quero fazer um pedido para o pessoal que está chegando. Nós estamos aqui fechando o microfone, mas se vocês puderem entrar e fechar o microfone de vocês, que aí qualquer barulho externo não interfere aí em quem tá falando ali no momento. Beleza? Obrigado. Vamos lá, doutor. Tá, então, a questão é, se havendo esse prazo de 30 dias, da possibilidade de 6, que me parece que é uma regra em todos os estados, para quem... Não sei se no Paraná já assumiram ou não, tem gente que já assumiu, já está nas serventias novas? Já? Para quem já assumiu, se quem não assumiu, havendo esse prazo, eu acho que era possível de solicitar ao juiz diretor do fórum um relatório do interino, da situação do cartório, tanto de funcionários, de como se está, do acervo todo, de como que está o acervo da informatização. Esse é um aspecto importante para ter pelo menos uma manifestação dessa pessoa que está saindo quanto à situação do cartório. Na reunião que fizesse a semana passada, até eu sugeri que, no meu caso, eu tive um aspecto em Erechim, principalmente, que eu fui com o oficial de justiça. Até alguém perguntou, mas qual a finalidade do oficial de justiça? Acho que, como é o Poder Judiciário que te delega, o bom seria que o juiz fosse junto contigo, mas o juiz não vai, né? Então, pelo menos o oficial de justiça aí foi o que aconteceu em Erechim, quando eu assumi a titularidade lá, e agora, há 4 anos, quando eu assumi como interino na cidade de Jaguarão. Acho importante isso, porque, pelo menos, o primeiro contato é feito pelo oficial de justiça. Isso se não houve conversa tratativa antes. Se houve, e se tiver tudo certo, com o que está respondendo, acho que também não é necessário, mas seria uma medida, às vezes, salutar, pelo menos para ver até o aspecto físico, toda a situação que tem, né? E a busca desse relatório, e daí a questão trabalhista também. Hoje, há determinações dos tribunais que haja uma quitação de todos a rescisão e quitação de todos os contratos de trabalhos anteriores, né? E essa é quanto aos contratos em si, isso sim, da prestação de serviços todas, local, tudo isso, pelo menos a pessoa já deve ter esses cuidados anteriormente, né? Se vai manter no mesmo local. O grande problema de manter no local ou de uns com funcionários com os funcionários é a questão da sucessão trabalhista. Como eu disse, ainda não há uma posição, por incrível que pareça, há muitos anos, não há uma posição, às vezes pipocam decisões reconhecendo a sucessão. E quanto ao acervo, eu acho que é interessante também, após assumir, fazer um diagnóstico dessa serventia, um relatório dessa serventia e encaminhar para a direção do fórum. Esses relatórios, inclusive um relatório preliminar, eu acho que durante 1 ano, aí a pessoa leva para tomar uma situação, se inteirar da situação do cartório. Isso eu digo em cartórios. Aí, para mim, eu não vejo em qualquer tamanho, pequeno, grande, aí, se médio, grande, eu acho que esses relatórios precisam informar o juiz, o diretor do fórum, sobre qualquer ato e fatos anteriores à sua gestão. Até porque isso até foi uma recomendação que eu tive quando assumi em Santa Vitória, da juíza diretora do fórum. Ela me perguntou, tu fizesse o relatório para mim aqui de qual a situação, como assumiste o cartório? E eu disse, ainda não fiz. Ela disse, bom, quanto mais tempo demorar e você não fizer, depois se qualquer coisa que acontecer, você não vem se queixar para mim que houve algum problema no cartório. Então, seria esses aspectos, né, de
assim, cuidados para ver, como uma introdução aí para ver do assunto. Aí o André. Maravilha, maravilha, doutor Sérgio. Muitas informações introdutórias aí interessantes. Vamos passar agora para o nosso professor André Vilaverde. Eu tenho certeza que ele tem muita coisa para dizer e até algumas recomendações de checklist aí para vocês, que eu sei que o doutor gosta bastante de checklist e ajuda muito nesses momentos. Doutor, com a palavra. Obrigado, Evandro. Primeiramente, muito obrigado aí. Eu estou vendo aqui vários dos meus alunos. Isso é muito, muito gratificante saber que pude contribuir de alguma forma aí com o sonho, a realização do grande sonho, e que muitos agora, depois de realizar o sonho, acham que é um grande pesadelo, porque daí começa a se preocupar com tudo, mas não é não, viu? Isso é a realização do sonho de vocês. E como tá gravado, eu vou falar de forma bem objetiva, como foi o doutor Sérgio, para que vocês possam depois voltar a esse vídeo, assistir novamente. E eu acho que o mais importante vai ser abrir para perguntas, para saber quais que são realmente as dúvidas principais de vocês. Isso que o doutor Sérgio já falou para vocês aqui, né, de manter um contato com o tabelião, com o oficial anterior, com o interino anterior, eu acho que isso é muito importante, sempre estabelecer um diálogo com as pessoas que antecederam ao cartório, saber como que funciona, como é que funcionava, é bem importante se isso for possível. Né, o relatório que o doutor Sérgio falou aí dos funcionários, né, para avaliação de questões trabalhistas, é bem importante. Não se assustem com isso, entendeu? Porque é uma avaliação que vocês vão ter que fazer em loco, em razão do cartório. Eu já tive colegas que assumiram e, por determinados motivos, resolveram não ficar com ninguém. Já tive colegas que assumiram e ficaram com todas as pessoas. Então, eu, por exemplo, aqui no segundo registro de imóvel, fiquei com todos os colaboradores, né? Nós dividimos os colaboradores, eu e o antigo interino e o antigo oficial, porque ele escolheu o cartório novo, né? O cartório foi desmembrado aqui e ele escolheu o cartório novo e eu fiquei com o cartório antigo, que é o segundo registro de imóveis. Então, vou falar para vocês da experiência que eu tenho também aqui de cartórios pequenos, né? O cartório que eu assumi, o primeiro cartório foi lá em Timon, no Maranhão. O cartório tinha apenas 2 funcionários, que era a interina e a filha dela, que trabalhavam num cartório que depois eu deixei com mais de 30 funcionários em menos de 4 anos. Era um cartório de notas, protestos, RTD e RCPJ. Então, pensa nisso também, que você pode, trabalhando aí com honestidade, com muito trabalho, você pode pegar um cartório que tem 2 funcionários, como foi o meu caso lá em Timon, e deixar ele um cartório rentável, um cartório que pode até você não pensar mais em fazer concurso. A outra experiência que eu tive também foi de montar um cartório do zero, um cartório de notas em uma capital, que foi a capital do Rio de Janeiro. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre essa experiência. Essas experiências práticas, eu tenho certeza que podem contribuir com vocês, né? Professor, você montou um cartório do zero no Rio de Janeiro, e aí, como é que faz para encontrar funcionário, como é que contrata colaboradores, e a sede, e como que faz isso tudo? Posso contribuir com vocês em relação a isso aí também. Agora, o mais importante para vocês, nesse momento que vocês estão assumindo, o doutor Sérgio já falou sobre isso, é um relatório daquilo que não pertence a você e daquilo que não pertence ao interino, que é o relatório dos livros e arquivos do cartório. Então, faça um relatório para que a pessoa assine esse relatório para você. E hoje, quando nós temos o auxílio da tecnologia, filmem tudo. Filmem tudo, se possível ainda, com o auxílio de um tabelião da cidade, se tiver outro tabelião, né, com uma ata notarial. Isso é muito importante, né, que vocês façam, para que vocês tenham documentado, com fé pública, a situação que vocês assumiram o cartório. Aquilo que o doutor Sérgio falou, daqui um ano, mas eu não sabia que esse livro estava não sei o quê, tarará, tarará. E durante esse tempo que vocês estão trabalhando no cartório, aquilo que vocês encontrarem, né, já vão filmando e já vão relatando para o seu juiz corregedor, para ressalvar vocês de toda e qualquer responsabilidade. Olha, fui abrir esse livro aqui agora, que me pediram a certidão, e o livro está com as páginas todas deterioradas com cupim. Eu vou mandar reformar o livro agora, mas o livro está assim. E aí comunica isso para o juiz corregedor,
todos os aspectos que vocês encontrarem. Tenham isso como prioridade, certo? Porque a delegação, nós recebemos uma delegação do Estado, mas tudo aquilo que está lá não pertence ao antigo tabelião, não pertence ao antigo oficial, pertencem ao Estado, né, da República Federativa do Brasil. Então, temos que cuidar desses livros, cuidar desses arquivos eletrônicos, ver se tem as senhas, ver se tem o sistema, vai ficar com o sistema, não vai ficar. Então, se preocupem bastante com esse aspecto. A gente muitas vezes se preocupa muito com esse aspecto físico apenas, né? Vai contratar, não vai contratar, qual vai ser a sede do imóvel, mas eu vou passar para vocês aqui um pequeno checklist. Esse é um instrumento que vai fazer parte da vida de vocês agora. O Evandro estava com a gente lá, e o Sérgio também lá em Natal, e lá eu fui fazer uma experiência de voar pela primeira vez em um avião pequeno, né, com um instrutor do lado aqui, que é um senhor, já que ele tem uma escola de voo lá em Natal. E olha, Sérgio, eu nasci em 74, e o seu Ribamar, ele já era piloto de avião, professor em 74. Então, me senti muito seguro, só que daí o que seu Ribamar fez? 47 anos voando já, ensinando, ele é piloto da Gol hoje, o filho dele é piloto da TAM, e o outro filho dele é piloto da Emirates, é uma família de pilotos que são professores. Primeira coisa que ele pegou, checklist do avião. Tem isso? Sim. Tem aquilo? Sim. Tem aquilo? Sim. Parará? Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. 47 anos de experiência. 47 anos, e ele mesmo assim dá aula todos os dias, voa todos os dias, pegou o checklist. Então, o checklist é para isso, é porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, o que eu indicaria para vocês, aquilo que o Sérgio disse já, eu vou reforçar. O Sérgio disse para vocês observarem o código de normas. Mas pegue esse código de normas agora e transforme ele num checklist. Né? Pegue um arquivo, eu gosto muito de arquivos da nuvem, que são gratuitos, arquivo do Google, pega um arquivo do Google Doc ou do Google Planilhas e faça lá um checklist. Pega o código de norma e fala, ó, código de norma do Paraná exige, número 1, isto. Fez aquilo ali? Tica aquilo ali. Ah, isso aqui eu já cumpri. Número 2, exige isso, exige isso, exige isso. Todos os dias, terminando o seu expediente no cartório, olha aquele checklist, ou quando começar, olha aquele checklist para ver se tem tudo aquilo, tá bom? Converse com os antigos oficiais, os antigos tabeliães do Paraná, que já passaram por correição. E aí pegue com eles o relatório dessas correições, porque é aquilo que vai ser cobrado de você no Paraná na futura correição. Então, os cartorários, eu, por exemplo, que já tenho, o do segundo registro de imóveis, aquilo que o Sérgio disse, não vai resolver muito eu mandar para vocês, o Sérgio mandar do Rio Grande do Sul, porque cada estado tem uma maneira de atuação. Mas, então, converse com os antigos aí. Já passou por uma correção? Você tem lá o que foi pedido na última correção? E lá vai ter tudo. Faça disso um checklist também. Olha, tem que mandar a certidão do INSS, tem que mandar a certidão não sei o quê, tem que fazer o relatório do COAF, tem que fazer tudo aquilo, mas é tudo muito tranquilo. Tem muita coisa para fazer, mas é tudo muito simples de se fazer. É muito sério, mas também é muito simples. Então, vamos lá. O que vocês precisam verificar nesse momento? Ó? O tamanho do imóvel que vocês estão alugando, ele é adequado? Uma outra coisa, esse imóvel está regularizado? Já pegou a certidão da matrícula desse imóvel? Você já imaginou você é registrador de imóvel na cidade e daqui a pouco você vai verificar lá, tem uma ação de despejo em relação ao de possessória em relação a esse imóvel que é do cartório, você tem que sair do cartório, registro de imóvel. Gente, não vale a pena passar por esse constrangimento. Então, já verifique se o imóvel é regularizado. A climatização é muito importante, tem ar-condicionado, tal, tem que ter um ambiente adequado para que as pessoas sejam atendidas. Muito importante, o ambiente que vocês vão arquivar os livros e papéis do cartório. Tem goteira, não tem goteira, é um lugar seguro. Já coloca isso no checklist, viu? Coloque isso no checklist, porque vai passar o tempo, vocês vão assistir essa aula aqui, e depois vocês vão esquecer. Ah, daí, de repente, daqui um ano, vão me ligar e falar assim, professor, o senhor não acredita, tinha uma goteira bem em cima do livro 2 e deteriorou, e aí você não vai ter como comunicar ao corregedor que foi culpa do anterior, que daí já a responsabilidade já é sua. Condições de segurança, tem alarme, tem câmera, tem cerca elétrica, tem sistema de monitoramento,
banheiros da serventia, já coloca isso como checklist, tem banheiro feminino, tem banheiro masculino, tem banheiro para portador de necessidades especiais. O que mais? Acessibilidade, né? Isso é necessário, eu tenho certeza que o juiz corregedor vai cobrar isso de vocês em relação à acessibilidade, ou seja, possui lá a vaga de garagem, a distância dos móveis, já, vocês vão fazer os móveis agora para o cartório, já peçam para fazer nos padrões exigidos pela legislação para portadores de deficiência. Tá, joia? Tem o mínimo para circulação, por exemplo, no banheiro, ou mesmo no balcão de atendimento reduzido. Isso é importante que vocês façam também. A vaga reservada lá com símbolo pintado, tanto no piso quanto na placa, isso é importante que vocês tenham no cartório. Rebaixamento do meio-fio, deixa eu ver o que mais aqui. Pega o provimento 74 do CNJ e verifiquem todos aqueles itens. Vou falar alguns para vocês aqui, ó. Tem ambiente de rede, tem provedor de internet, de preferência 2, um principal e um reserva, porque se caiu caiu a internet da Claro, você tem lá a internet da Vivo para que você possa continuar o seu trabalho. Possui antivírus, antissequestro, isso tudo verifica se é original, né? Nós não podemos trabalhar com pirataria, trabalhar com softwares pirateados que sejam, verifica bem. Sempre que se oferecerem para vocês, mesmo na internet, mesmo em lojas oficiais, que se dizem oficiais, uma licença do Office por uma promoção de R$ 9,90. Não existe licença do Office de R$ 9,90. Com certeza, essa licença tem alguma coisa errada e nós precisamos trabalhar com os softwares originais. Telefone fixo, telefone celular, né? Verifica todo lá a questão do provimento 74 e também a adequação da lei à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A energia, verifica lá se a energia é estável, tem energia boa, endereço eletrônico do próprio cartório, se vocês vão manter o endereço, é ideal que vocês mantenham, né? O oficial antigo aqui me passou o e-mail do cartório com a senha dele, pediu para mudar, a gente fez toda a modificação, porque isso são instrumentos de trabalho do cartório, não é do antigo oficial. O e-mail que ele utilizava no cartório não é dele, é o e-mail que você vai continuar recebendo, né? De repente vem alguma coisa particular nesse e-mail lá, você encaminha para o antigo oficial, para o antigo tabelião, falando, olha, chegou aqui um e-mail que não é do cartório, é particular, mas os e-mails do cartório, você precisa cuidar disso. Possui armazenamento em storage físico ou virtual, vocês vão conversar com o cara de TI, o que é o storage, se tem nuvem, se não tem, né? Cópia de segurança, backup, tanto físico quanto backup em nuvem, é importante que vocês tenham esse backup. Deixa eu ver aqui mais de recurso de informática. E é recurso de informática normal, vocês vão verificar lá, tem servidor, impressoras em quantidade suficiente, scanner, possui firewall, proxies, que são meios de defesa do seu servidor, banco de dados, verifica se esse banco de dados tem a licença original, mão de obra que prevê lá no provimento 74, ou seja, 2 funcionários do cartório treinado ou empresa de tecnologia que seja contratada e que preste esse serviço. Um guichê do balcão para recepção, vocês vão precisar, certo? Professor, qual que é o tamanho do balcão? Não sei. Aí você vai conversar e vai verificar. Talvez comece o meu balcão em Timon, ele começou, eu já pensem em fazer tudo modular, que você possa aumentar. Então, você vai fazer um balcão, não faça um balcão fixo para 3 pessoas, não, faça um balcão que dá para você modular. Um balcão de 1, você fala, ó, se depois eu puder aumentar aqui o cartório, eu vou aumentar para cá, eu mudo a sede, mas não vou perder este móvel. Esse móvel eu posso mudar ele para uma outra sede maior. Isso é bem importante. Eu fiz aqui no segundo eixo de imóvel, se eu mudar dali amanhã para uma outra sede, aproveito todos os móveis, que eles são todos modulares, é para uma pessoa. Eu quero aumentar para 2, coloco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é importante que vocês façam agora, com essas estações de trabalho. Atendimento por telefone, acesso à rede mundial de computadores, deixa eu ver mais aqui, o exame prévio para todos os colaboradores, certo? Tem que fazer lá das questões trabalhistas, deixa eu ver o que mais aqui que vocês precisam. É coisa, viu, gente? É coisa. André,
só Diga na lá, estação de Sérgio. trabalho, não sei Aham, sim. como é que é a tua. Aí, mas eu, por exemplo, eu tenho aqui na minha ilhas, mas não Isso, aconselho mais a fazer ilhas, né? Eu prefiro mais nichos individuais, separado, porque, perfeito. né? Então, Hum, a ilha, para mim, acaba concentrando muita gente no mesmo local, e daí há conversas cruzadas, situações que atrapalham bastante o trabalho, e cada um tem um perfil de trabalho. Então, eu prefiro uma certa distância. Eu, quando fizer um novo cartório, não faço ilha mais, eu vou fazer que tenha uma distância, né? E essa questão aí de toda a questão da informática realmente é importantíssima. Eu tive um problema de servidor, que eu tenho 2 servidores da Dell, então fiz também, né, esses específicos, e também o storage, também o salvamento em nuvens, e foi o que já há muito tempo, quando eu era tabelião lá em Erechim de Protestos, também tive um problema que nem tinha essas questões todas, mas eu tinha 2 servidores e eram espelhados com 2 HD cada um, e foi isso que me possibilitou. Lá em Erechim, eu tinha na época a queda do principal, rompeu todo né, o HD do principal, daí continuou usando até fazer a instalação, porque era sistema Linux, ainda que trabalhava no protesto. E aqui, recentemente, eu tive, há um ano atrás, a questão de um servidor também, que era o principal também, o HD, né? Ele deu pau no HD ali. Então, mas é importante ter, salvar ter perfeito. todo esse aparato informático, né? Perfeito, Sérgio. E olha, uma coisa que eu ia falar para vocês, antes que vocês se assustem, né, eu tenho lido muito, e até aconselho vocês a lerem a partir de agora, né, como já passaram no concurso, aí vão ler mais sobre gestão, vão ler muito sobre gestão agora, certo? Vou até deixar um print depois para vocês que vou mandar para Evandro, dos livros que eu já li sobre gestão, livros que estão aqui na minha sala, aqui, ó, estão aqui no meu escritório sobre gestão, são livros que uma vez por ano, pelo menos, eu estou folheando esses livros aqui, né, vai demandar muito de vocês, tanto o aspecto jurídico, vão ter que continuar lendo sobre aspectos jurídicos, mas a gestão vai tomar grande parte da vida de vocês. Isso que o Sérgio falou, assim, é importantíssimo, mas o que eu ia falar sobre a questão dos livros de filosofia estoica, eu vou indicar para vocês um livro do Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio. Ele fez um livro de memórias dele mesmo, dos campos de batalha. Imagina, o maior imperador que a Terra já teve, que se fosse hoje imperador, ele era imperador de aproximadamente aí, vamos colocar aí, 4 bilhões de pessoas, e ele escreveu esse livro lá, um livro sensacional, sensacional. E ele dizia o seguinte, Evandro, olha, que eu estou vendo muita gente já com os olhinhos aí, não estou vendo os olhinhos, mas já o pensamento. Professor, mas como eu vou fazer isso tudo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho tempo. O que o Marco Aurélio dizia? Olha, se concentre naquilo que está sob seu controle, naquilo que você pode fazer. Se ocupe e se preocupe com aquilo que você pode fazer. E o que você não pode fazer? O que você não pode fazer está resolvido. Você não pode fazer isso aqui, ó, não tem como fazer. Mas, primeiro, sempre busquem a solução. Não foquem no problema. Você tem um problema para resolver. Professor, o senhor falou que eu tenho que ter um servidor, mas eu fui pesquisar um servidor físico aqui, o servidor custa não sei quantos mil reais. Mas, por exemplo, tem sistemas de cartório que já são na nuvem, que já te fornecem todas essas soluções. Sistemas de cartório já tem. O meu sistema hoje é um sistema na nuvem. Então, ele já fornece todas essas soluções com o servidor virtual, com um Big Data, já em 10, 20 lugares de proteção desses dados. Então, foca na solução. Descobre o problema, qual que é o problema? É esse. Isso tudo que eu falei para vocês aqui são problemas que vocês terão que resolver. Agora, as soluções, talvez a solução dos que o Sérgio falou não seja melhor para vocês. Talvez a solução que eu vou falar, mas aí você precisa encontrar uma solução para aquilo. Foca na solução. Pensa assim, como eu vou solucionar isso? Como eu vou solucionar isso? Cada um desses itens. Mais um item importante, e aí vocês vão falar com o meu amigo Evandro, da Legal Ad Extra, que você precisa de um contador.
e, de preferência, de um contador, um escritório de contabilidade especializado em extrajudicial, em cartórios. Não aconselho que você vá pegar, por mais que você goste daquele seu tio que é contador, né, aquela sua tia que já se formou há muito tempo, ou que às vezes é muito competente na área empresarial, que tem aí um monte de, ou o contador lá da cidade, que tem um monte de clientes, mas nós temos aspectos muito específicos do cartório, muito específico do cartório mesmo, que só alguém que é especializado, alguém que atua nessa área, diretamente nessa área, vai conseguir resolver os seus problemas. Então, já o pessoal que está aqui parece que é cliente, ou que querem ser clientes aí do Evandro, né, eu aconselho que vocês avaliem sempre. O cara é contador, fala assim, tá, quantos cartórios você já atende? Quais os cartórios? O pessoal está contente? Liga para o cliente do cara, né? Evandro, fala, quem que é o cliente seu, Evandro? Liga para ele lá. Está contente com o Evandro? E aí? Ele entende mesmo de cartório, faz não sei o quê? E veja outras pessoas também, outras possibilidades. Mas é importante que vocês contratem esse contador. Por quê? Isso aqui você não precisa de um contador para isso, mas você precisa tirar um CNPJ na Receita Federal, o contador vai fazer isso para você, mas você também pode fazer se você quiser. Abrir uma conta bancária com o CNPJ lá do cartório, separar as contas, a sua conta pessoa física e a sua conta do cartório. Você vai precisar de um SEI, que você vai registrar todos os funcionários do cartório nesse SEI. Você não vai registrar no seu CPF. A gente aprende no concurso, né, que a gente responde tudo no CPF, mas você não vai registrar no seu CPF como se fosse uma funcionária do lar, uma funcionária da sua casa. Você vai registrar nesse SEI, você vai fazer o cadastro do ISS aí no município que você vai assumir. Já coloca isso tudo como checklist, viu? Checklist. Vai ter que ter um certificado digital, porque você vai ter que ter acesso a um monte de coisa que só tem acesso com o certificado digital. Vai ter que você fazer o cadastro no CNJ, o seu cadastro aí na Corregedoria do Paraná. Alguns municípios têm cadastros gerais, por exemplo, aqui no Recife, a gente tem um cadastro específico do registro de imóveis, que a gente envia informações para o município, cadastro no INCA, cadastro no INSS, fazer o seu cadastro aí na sua associação, seja ela na Arpen, seja na Aripar, faça o seu cadastro, se associe à associação, é importante. Você vai ter que ter um cadastro na Receita Federal, cadastro na Receita Estadual, se aí você tem muito imóvel da União, na SPU, no COAF, no ofício eletrônico, nas centrais estaduais, não sei se a Aripar ainda tem a central estadual, e o cadastro específico das suas atribuições, né? Por exemplo, lá o cadastro do RCPN, a central do RCPN, a central do registro de imóveis, providenciar uniformes e crachás para os seus colaboradores. Vai ser muito importante que o seu juiz corregedor, quando ele chegar no cartório, não vai encontrar lá um colaborador de chinelo, o outro, né? Não precisa ser algo que você vai gastar muito, é fácil de você padronizar, sei lá, registro de imóveis, coloca uma camisa lá, preta ou azul, escreva assim, quem não registra não é dono, já está ótimo. Né? Mas você ter uma padronização com o crachá para a pessoa chegar e olhar e falar, seu nome quem que é? Ah, Sérgio, oi Sérgio, tudo bem? Oi André, tudo bem? Tal. Ou você mesmo como oficial, como tabelião, vai contratar muita gente agora que não vai saber todo mundo pelo nome, com todas essas atribuições. Então, chega lá, já tem o crachá, fala, ô Janaína, tudo bem, Janaína? Olha, eu preciso disso, me ajude com isso, tal, tal, tal. Então, bem importante. Verificar lá no Código de Normas os modelos de livros obrigatórios, não sei quais são os livros obrigatórios aí no Paraná, né? Tem um pouquinho de divergência em alguns lugares, verificar a questão dos selos, eu não sei se é selo físico, se é selo eletrônico, você tem que fazer um cadastro no tribunal em relação aos selos, verificar os papéis de segurança, tem que verificar, não sei se é obrigatório, se é facultativo, a questão dos selos de segurança, papéis de segurança e selos de segurança. Verificar os livros e classificadores obrigatórios, material de limpeza, material de escritório, né? Caneta, papel, clipes, grampeadores, carimbos e etiquetas. É importante que você tenha aí, pelo menos o carimbo com o seu nome, né? Vai lá, Sérgio, oficial de tal, Cristina, Marcos Arruda, Vitor Hugo, tabelião em tal lugar, tal, de preferência já com o CNPJ do cartório. É bem importante que você pronuncie pelo menos este carimbo, ou veja com os oficiais aí que já trabalham, cara, quais os carimbos que você usa aí? Cara, bate os carimbos todos em uma folha ali, você tira uma foto, manda para a gráfica e você já vai ter todos os carimbos necessários
para o seu cartório. E aí, se associe à associação de classe, né? A Noreg Paraná, a Aripar, ao órgão que vai te proteger, que vai te auxiliar aí, porque eu vejo que tem muita gente entra no grupo de WhatsApp, fica pedindo ali para as pessoas, mas no momento de ajudar, né, as associações que precisam que todo mundo esteja lá associado, ou contribuindo ou não contribuindo. Eu nunca vi ninguém, Evandro, das associações ficar pressionando o cara com uma faca no pescoço para ele pagar a anuidade. Então, se associa, manda uma carta para a associação, fala, olha, o meu cartório é deficitário, eu entrei agora, não vou conseguir pagar, mas eu quero ser associado, viu? Eu quero contribuir, e no momento em que eu conseguir pagar todas essas despesas aqui, eu vou contribuir de forma tranquila, tá? Professor, como é que eu vou fazer tudo isso? E aí eu vou te falar uma frase de um filósofo que eu gosto muito. Isso aqui está ouvindo o pai ou o Henrique me chamando aqui, viu? Legal, que eu já tenho que descer. Olha, gente, faça o teu melhor nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor. Dê o teu melhor agora nas condições que você tem. Talvez você não tenha todas essas condições. Enquanto você não tem condições melhores. Você vai ter condições melhores, e aí, quando você tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda. Beleza, pessoal? Espero. Podem voltar. Eu falei rápido, porque eu sei que está gravando, então vocês vão voltar isso aqui. Façam disso um checklist, né, de tudo isso que estou falando para vocês aqui. Beleza, Evandro? Valeu, meu caro amigo, parceiro, doutor André. Doutor André é um grande amigo nosso, é cliente nosso aqui do escritório também, assim como o doutor Sérgio. São pessoas que a gente sempre que pode estar consultando sobre alguma situação, porque realmente são grandes mestres. Eu quero dizer para vocês que o primeiro passo, o passo mais importante, vocês já deram, que foi se dedicar, ter disciplina para chegar até aqui. Eu tenho comentado com eles, doutor André e doutor Sérgio, que são 3 situações. A primeira é você passar no concurso, né? Estudar e passar no concurso. Pô, que legal, venci essa parte. Será que foi a mais angustiante? Não. Agora eu tenho que escolher a serventia. E aí, essa escolha tem que ser a escolha mais assertiva possível para eu poder condecorar toda essa fase que eu passei anterior. Eu escolhi. E agora, o que é que eu vou fazer com a serventia? É uma outra fase muito importante. Então, são fases que vocês, embora precisem estudar, precisem se preocupar com uma gestão mais profissional. Eu tenho dito demais isso. Não tragam para as serventias de vocês antigos vícios que estavam acontecendo lá dentro. Implantem realmente, pensem o que vocês gostariam de missão, visão e valores. Isso tem que estar na parede. Os funcionários de vocês têm que saber qual é o norte que vocês querem seguir com esse novo projeto, né? O doutor André e o doutor Sérgio, claro, tem muitos problemas. Falar com o delegatário anterior, com o oficial anterior, com o interino, é muito legal. Mas eu tenho visto muita gente falando comigo aqui, doutores, que não estão conseguindo falar, que estão sendo coagidos de alguma forma, estão com medo de chegar na serventia porque já foram procurados, inclusive, para receber um percentual e o antigo continuar. Olha os absurdos que têm acontecido. E isso tudo, para quem está chegando agora, causa assim, um certo temor até, especialmente, digo aí, as nossas delegatárias, as nossas oficiais daí, às vezes chegam e encontram um ambiente completamente hostil. Nesse sentido, o que vocês teriam para falar para esse pessoal? Olha, Evandro, eu tive experiência bem grande, né? O primeiro cartório que eu assumi foi um cartório no Maranhão, e no ano de 2010. Então, assim, foi o primeiro concurso do Maranhão, né? Depois foi na capital do Rio de Janeiro. Eu montei o cartório num lugar que as pessoas falam, André, não monte o cartório naquele lugar, que aquele cartório é dominado pela milícia, que é um cartório lá em Santa Cruz, que é um bairro
na zona oeste do Rio de Janeiro. O pessoal fala que é um dos bairros mais perigosos do Brasil e do mundo, e eu nunca me senti tão seguro, igual eu me senti lá em Santa Cruz, o pessoal maravilhoso, um povo maravilhoso do Rio de Janeiro, e no Maranhão também. Então, em relação a isso, Evandro, aquilo que eu falei da filosofia estoica, pessoal, se concentra naquilo que está sob o controle de vocês. Ah, alguém ameaçou vocês de morte? O que que a pessoa faz quando leva uma ameaça de morte? Conversa com o delegado, fala, ó, conversa com o juiz, fala, eu recebi, está aqui um print de tela aqui no meu celular, uma ameaça de morte em razão disso aqui. É isso que você pode fazer e bola para frente, você tem um monte de coisa para você cuidar. Não fique angustiado com isso, pensando, será que isso vai acontecer? Será que não sei o que, tá? Porque 99% das coisas que a gente pensa que vai acontecer não acontecem. 99% das coisas que a gente pensa que vai acontecer não acontecem. Então, assim, fiquem tranquilos. Não são pessoas más, né? As pessoas que talvez estão fazendo isso aí, são pessoas que estão perdendo aí uma fonte de renda que tinham até o momento e que agora estão angustiados também da mesma forma que vocês, como que eu vou cuidar da minha família, como que eu vou fazer isso aí, mas são pessoas boas, são pessoas que não vão fazer nada de mal com vocês. Se tiverem ameaça, procure os meios legais, procure o delegado, procure o juiz corregedor, procure o oficial de justiça, como o Sérgio disse ali, para se tiver alguma coisa, mas a experiência tem demonstrado, eu tenho 12 anos que eu estou correndo esse Brasil inteiro aqui, assumindo cartórios, e é bem tranquilo, depois que a pessoa assume, é muito tranquilo. E não pensem também, as pessoas às vezes sofrem por antecipação, viu, Evandro? No meu caso, quando eu assumi o primeiro cartório, a interina, o cartório era na garagem da casa dela. Ela falou, não, André, pode continuar aqui na garagem da minha casa até você arrumar um prédio e tal. E eu tinha um filho pequeno na época, o Michel era pequenininho, e ela cuidava do Michel para mim. Então, assim, você imagina, a gente criou um vínculo de amizade tão grande, assim, até hoje, no aniversário dela, eu ligo para ela me liga, fala, ai, André, que saudade de vocês e tal, tem aniversário do filho dela, eu vou até o Maranhão lá, porque a gente criou um vínculo de amizade. Então, é possível isso também, tá? Não fique pensando que todas as pessoas aí são más, as pessoas são do bem, tá aqui, ó, pessoa do bem. E Essa fique questão tranquilo. aí, essa questão, o meu primeiro cartório também já era uma cidadezinha também de 6 mil habitantes, pequena, mas era uma colega que era a designada lá na época, então não tinha problema nenhum. Agora, em Erechim, na realidade, para vocês, aqui o concurso, isso foi em 2003, em 2004, então, o primeiro cartório, a minha da classificação, eu fiquei empatado no concurso em primeiro, mas daí nos critérios de classificação fiquei em terceiro. E na realidade, os outros que estavam na frente queriam capital e eu não queria capital. Então, o que tinha era o registro de imóveis especiais de Gramado. Então, ia para Gramado. Sempre o pessoal falava naquele, eu vou para Gramado. Aí eu fui visitar Gramado, fui lá e conhecer. Ela não me recebeu. Visitei primeiro o colega, o tabelião. Aí o tabelião, não, vou ligar para ela para ver se ela, já conversando, que tu estás aqui, tudo, cara, já não fui direto nela, né, só para saber, não. E ele ligou e ela disse, olha, estou lá, e tinha uma reunião e não me recebeu. Aí o que eu fiz? Eu tinha que saber, ao menos conhecer o cartório. Eu fui lá, cheguei, não, eu só pedi que era a última matrícula que tu tem aberta hoje, porque eu tinha que ter uma noção de quantas matrículas tinha, não. A medalha, certidão, eles estranharam, porque eu não sabia nem, não pedi o número, só, não, quero, quando você abriu? Não, a última matrícula você não. Aí peguei, eu olhei, tudo, e daí sim, no sair eu disse, eu me identifiquei, ó, eu sou fulano, né, que possivelmente eu vou assumir. Nós não tínhamos, isso era dezembro, e nós tínhamos a designação da audiência de escolha em janeiro, isso lá em 2004. Infelizmente, ela conseguiu, em Gramado, ela conseguiu uma liminar de última hora, que não tinha nem fundamentação nenhuma, mas o advogado tinha uma grande influência. E o que aconteceu? Acabei escolhendo Erechim, e Erechim, eu nem fui falar com ela, porque ela buscou lá essa que estava interina,
que não são delegatários, né? Hoje, o grande problema que eu acho é justamente aquele interino que não é um delegatário. Porque o delegatário ele vai ter que ficar com a serventia dele e não tem problema nenhum, né? E daí, aqueles que não compreendem que ninguém está tirando algo de uma pessoa, né? Ninguém está tirando. Ele realmente teve a possibilidade de fazer concurso, ou não tem, mas ninguém está chegando na cidade. Sempre há um impacto, mas não está se fazendo isso, tirando o serviço de alguém ou deixando alguém sem renda, sem condições de sobrevivência. Mas aí, lá em Erechim, o que eu fiz? Eu já sabendo do histórico, eu nunca fui nem falar com ela e nem por isso que eu, quando pedi para a minha nomeação e assumir, eu pedi que a juíza me designasse um oficial de justiça, né, e que me acompanhasse lá. E tanto foi importante para o oficial de justiça, porque eu falei na live do anterior com o Evandro, ela me deu um verdadeiro chá de banco. Eu fiquei umas 3 horas esperando ela me liberar, até que na hora, era uma sexta-feira, eu cheguei para o oficial de justiça e disse, olha, você vai ter que tomar uma atitude para que ela me libere, porque eu desde as 2 horas da tarde, quem é o responsável pelo cartório sou eu, né? E então a gente teve tem esses contratempos, mas realmente, se há possibilidade de conversa, sempre é importante fazer isso aí. Se não há, não se assuste, vai lá, assuma, tome vamos dizer, consciência e ciência de toda a situação. E quanto aos funcionários, né, André, não sei se aí trabalhasse em um cartório, eu acho que é importante, se é possível, conforme o tamanho do cartório, fazer uma avaliação dos colaboradores, até por alguém, um terceiro, que seja um profissional que possa te dar o perfil dessas pessoas, além de você, claro, conversar com elas, ter esse contato. E acho que, eventualmente, possa fazer um contrato apenas com um tempo certo, determinado, né? É uma coisa que tem que avaliar aí com quem presta esse serviço, aí, né? Com um tempo certo com todos. Se possível, se você tiver alguém da tua família ou outro colaborador de outro, quem já é cartorário, ou se tiver de alguma pessoa assim, que essa pessoa ou venha ser teu funcionário ou venha te auxiliar nesse momento, é muito importante, né? E acho uma coisa que é interessantíssimo buscar, sim, você ir. Eu falei até também na live anterior, ir para o balcão e conhecer as pessoas, os teus clientes, os teus usuários, você se disponibilizar isso, não se encastelar lá e achar que você é o titular e é o dono do cartório, como muitos costumam achar, né? Acho importantíssimo isso, você estar ali, ouvir as reclamações e sempre disposto, né? E isso fazer também para toda vez, sempre... Eu tenho lá um bannerzinho que diz que quem quiser qualquer reclamação, não esteve satisfeito com o funcionário, com o colaborador, que peça para falar comigo, né, com você. Então, acho importantíssimo essa situação de sempre estar disposto, né? Inclusive, quer dizer, sem hora marcada, eu não sei, hoje nós temos muitas situações no Rio Grande do Sul de colegas reclamações de falta de atendimento, às vezes, para chegar no oficial. Não sei se isso também recorrente em outros estados, mas muito, muito importante. No Paraná, especificamente, quando eu fui conhecer lá, eu lembro que a colega, o que era interino, o interino no Paraná, que estava respondendo pelo cartório no Paraná, ele era filho do antigo titular, que foi, inclusive, que trabalhou na comissão de fundação do município. Então, politicamente, ele era tinha muita influência na cidade. Essa menina, ela ficou uns 3 ou 4 anos lá, realmente foi bem impactante para ela, mas foi uma experiência também ímpar na vida dela, como era o primeiro cartório também que ela assumiu. Então, mas acho importante se tiver condições de ter uma avaliação de todos os colaboradores por alguém especializado, acho muito importante esse olhar de fora. Evandro, se você quiser abrir para perguntas, porque eu não tenho muito tempo aqui, viu? A galerinha aqui em casa já está pegando o meu pé aqui. Eu estou vendo aqui, o pessoal já está te pegando no pé aí, e tá certo. Pessoal, perguntas, vamos dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta já
aberta aí. Eu acho que tem 6 comentários no chat. Tem alguma pergunta, Matheus? Tem uma pergunta. Boa tarde, professor. Do Jair. Boa tarde, professor. Qual sistema o senhor usa? Pergunta para o doutor André. O Jair está perguntando aí, doutor Jair, para o doutor André, qual sistema o doutor usa. Sei que é bem subjetivo, mas está aí, doutor. Não, vamos lá, olha. Eu uso um sistema que é específico para registro de imóveis. Eles não têm para outras atribuições ainda, né? Eles estão desenvolvendo agora para RTD, mas é um sistema do VHL Sistemas, tá? Chama Asgar, o sistema de registro se chama Asgar, e o sistema de gestão de processo é o Hector. Hoje eles estão integrados já em um só. Então, eu converso com o pessoal aí, já pode falar, ó, eu falei com o professor André, já me dá um desconto aí que eu quero instalar. E é bem importante que vocês tenham, a pergunta é bem pertinente, né, sobre o sistema, mas ainda que vocês não tenham um sistema que tenha gestão de processos, que vocês façam isso ainda que de forma artesanal, pelo Google Planilha. Em 2018 inteiro, eu fiz a gestão toda do processo, dos meus processos aqui e dos colaboradores, gestão de indicadores, hein, com o Google Planilha, né, que é uma ferramenta online, gratuita, e que vocês conseguem fazer a gestão de ter o mínimo que vocês precisam saber. Então, eu dou muita aula sobre gestão. E aí, se eu perguntar para vocês agora, chegar no cartório de vocês e falar assim, ó, e aí, quem que perguntou mesmo? Foi o Jair, né? E aí, Jair, quantas certidões você está fazendo por dia? Se você me falar assim, olha, professor, eu acho que... Não, está errado. Você tem que saber, é o mínimo que você tem que saber, é quantas certidões você está fazendo por dia. Quantos processos entram por dia no cartório de registro de imóveis? Olha, professor, tá quantos processos tem aí no cartório para serem resolvidos agora? Se você não souber disso, está perdido na gestão, perdido totalmente na gestão. E uma coisa bem legal de se fazer, Jair, e aí, isso aí você não vai fazer com nenhum sistema, é você mapear todos os seus processos, que eu chamo de POP, Procedimento Operacional Padrão. O que é isso aí? Aquilo que for print de... Então, como é que você vai fazer uma certidão no cartório amanhã? Você não sabe fazer, você está entrando ali, você nunca entrou dentro do cartório, mas tem uma pessoa lá que sabe fazer essa certidão. Essa pessoa não vai só fazer a certidão para você no cartório. Essa pessoa vai fazer e colocar tudo isso em print de tela para você, que a gente chama de POP, e você vai tentar fazer essa certidão. Se você conseguir fazer aquela certidão com esse print de tela, qualquer pessoa consegue. Isso você vai fazer com a certidão, você vai fazer com análise, vai fazer com registro, vai fazer com todos os atos do seu cartório. Com isso, em menos de um mês, você já tem todo o seu cartório mapeado, que qualquer pessoa consegue fazer aquele trabalho. Isso é muito importante que vocês tenham todos os processos mapeados. E aí eu digo o seguinte, Evandro, ó, se é print de tela, faça o POP. Se são atribuições escalonadas, faça checklist. Então, tem que fazer o quê? Tem que fazer durante o dia, fulano de tal tem que fazer o quê? Tem que fazer isso e aquilo, e não tem print de tela. Faça um checklist. Eu faço todos os checklists online, né? Hoje já tem no meu sistema, tá? Mas eu fazia sempre no Google Planilhas e no Google Doc. É bem importante que vocês façam isso. Pessoal do registro de imóveis, uma dica bem legal. Tem um site do primeiro RI de Goiânia, anotem aí, e o site do segundo RI de Florianópolis, e o site também da Bianca, que eu não sei se é o primeiro ou o segundo RI de Joinville, tá? E também o site do primeiro RI de Petrolina, que tem lá checklist muito legal de todos os títulos. Então, você vai falar, professor, mas chegou agora um título aqui que é uma alienação fiduciária, que eu não sei o que lá das quantas. Entra lá, que tem o segundo RGI de Florianópolis, é bem legal, porque você já consegue copiar o Google Doc, transformar para a sua equipe, pegar os requisitos aí do Paraná, e você já vai sair com o seu checklist prontinho de registro de imóveis. Eu consigo falar de registro de imóveis, não sei das outras atribuições, mas devem ter também. Mas não se preocupe, então, vou chegar lá, como é que eu vou fazer, professor? O checklist já tem todos prontos ali no segundo RI de Florianópolis, está lá no site deles, lá, eles chamam de roteiro de conferência. Tem lá roteiro de conferência e tem também os documentos. O Igor, lá de Goiânia, também tem umas cartilhas
no site dele, que é bem legal para você. Como é que é um processo inteiro de registro de imóveis? Como é que eu faço? Eu digitalizo aqui, eu coloco no final, o Igor tem lá todo o processo dele mapeado, e é um cartório de referência, assim, um dos melhores cartórios do Brasil, tem muitos funcionários, e ele tem todos esses processos mapeados, e ele tem essa cartilha, fornece gratuitamente para vocês aí que estão começando, já começar bem, começar com tudo mapeado. E, a título de complementação, tem uma aula sobre gestão de cartórios que o doutor André deu aqui do escritório de Curitiba, está gravado no nosso canal do YouTube, então ele dá várias dicas sobre quais sistemas, planilha, celular, que vocês podem utilizar para isso. E lógico, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, o escritório está aqui para dar esse apoio para vocês, como a gente sempre comentou, né? Então, se precisarem, a gente pode dar esse apoio para vocês, mas muitas ferramentas, muitas questões que nem o doutor André está falando aí, eu acho que é muito importante que vocês façam essa busca e comecem a dar a cara de vocês para a serventia de vocês. Isso é o principal, na minha opinião. Perfeito, perfeito, Com perfeito. certeza. O Vitor está perguntando aqui, ó, quais são as métricas mais importantes. Olha, Vitor, quando eu comecei aqui, eu tinha métrica para tudo, viu? Eu colocava, e aí você vai perceber aí quais são as principais. Mas assim, comece pequenininho, comece do começo. Então, você tem lá um cartório de registro de imóveis lá em Assis Chateaubriand, né? Aí pega a primeira métrica, número de certidão e número de registros. Em qualquer cartório, essa métrica é obrigatória. Cartório de RCPN, quantos registros de nascimento, quantos casamentos, quantos registros de óbitos, quantos registros no IVE são feitos por dia. Esse é o mínimo. E depois você vai melhorando isso, depois você vai melhorando. Deixa eu ver, então. E os meus colaboradores? Quanto será que fazem cada colaborador? Opa, você já sabe, o geral já está legal. Você fala, olha, aqui eu estou fazendo 13 certidões por dia. Legal. Aí depois você vai fazer uma comparação. Cara, e cada funcionário, quanto que eles fazem? Bem que lembrou Evandro, e eu falo sobre isso nessa aula, né, Evandro? Eu falo nessa aula aí que eu dei para lá, aí em Curitiba, são ferramentas gratuitas que você pode utilizar no seu cartório, você não vai gastar nada, 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 e você vai ter todos esses indicadores aí, todos esses indicadores. Eu dou algumas chacoalhadas assim nas pessoas aqui para parar de reclamar e focar nas soluções, mas vale a pena assistir a aula, viu? Mesmo se você sair depois meio 11 da aula, mas vale a pena. Vocês têm mais alguma pergunta, Matheus? Não. Pessoal, o doutor André está com o horário em cima, doutor Sérgio também aí já está nas férias ainda, né, doutor? E está participando aqui conosco. É um privilégio ter esses dois mestres aqui, um privilégio ter todos vocês que são nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes aqui. Sejam todos bem-vindos. Quando eu falei de missão, visão e valores, uma das missões aqui do escritório é entregar informação de qualidade para o crescimento do setor. Então, nós sempre que pudermos estaremos fazendo esses momentos, esse bate-papo, para entregar para vocês informações que vocês possam utilizar e que melhorem o dia a dia de vocês. Se tiverem alguma sugestão de tema, por favor, sugiram temas aqui que a gente vai buscar entre nossos colegas, amigos e parceiros aqui, a melhor forma de trazer isso para vocês. Todo mundo que está aqui é apaixonado por informação. Então, parabéns mais uma vez a vocês pela conquista, parabéns por esse início, pela coragem de caminhar nesse sentido, por ter tido a disciplina necessária para chegar até aqui. E vamos juntos, contem com a live, contem conosco. Muito obrigado, doutor André, muito obrigado, doutor Sérgio, muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Até mais. Ok, abraço aí, até mais. Valeu, Evandro. Sucesso a todos aí. Valeu, Sérgio. Valeu, André. Abraço.